Habilidades cognitivas. Como eu já falei antes, para começar, quero informar a você que a única certeza que temos na vida não é apenas que um dia todos nós vamos morrer. Se tivermos o privilégio de envelhecermos, é certo que passaremos por um processo de declínio cognitivo. Mas eu não quero assustar você, porque é possível retardar esse declínio e você ter o prazer de envelhecer de forma lúcida. Agora isso vai depender muito do seu estilo de vida. Nessa aula, nós vamos conhecer um pouco sobre a aptidão cognitiva, reserva cognitiva, quais são nossas habilidades cognitivas e as nossas funções executivas. E o quanto tudo isso é tão importante para envelhecermos lúcidos. Ainda vou te ensinar a fazer um cálculo rápido para você ter uma ideia de quanta reserva cognitiva você possui. Vamos lá, começando pela aptidão cognitiva, que é os resultados da interação entre o cérebro, o meio ambiente externo e as habilidades psicológicas que estão por trás das nossas ações e comportamentos. A aptidão cognitiva é a capacidade mental que nós possuímos para analisar as informações, encontrar padrões, aprender, lembrar e pensar de maneira criativa. É importante destacar que a aptidão cognitiva difere entre indivíduos, uma vez que dependerá dos fatores biológicos, ambientais e históricos de cada um. Agora vamos falar um pouco sobre a reserva cognitiva. A reserva cognitiva é um conceito que afirma que nós podemos possuir uma reserva de funções cerebrais que nos permite prevenir o declínio cognitivo precoce. Essa reserva cognitiva pode ser adquirida participando de atividades educacionais, por exemplo, atividades sociais, atividades profissionais, praticando exercícios mentais e desenvolvendo diferentes estratégias para constantemente estar estimulando o nosso cérebro. A reserva cognitiva pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, melhorar o bem-estar e, principalmente, ajudar a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas. Entrando agora no campo das habilidades cognitivas, nós podemos começar pela percepção, que utiliza nossos 5 sentidos. Refere-se ao reconhecimento e interpretação de estímulos sensoriais, olfato, a nossa audição, o nosso tato, paladar e a nossa visão. Já a atenção é um aspecto interessante, porque muitas pessoas acham que a atenção é apenas aquele processo de focar em algo. A atenção refere-se a manter a concentração em determinado objeto, ação ou até mesmo o pensamento, gerenciando os estímulos concorrentes em seu meio. Já a memória é um outro aspecto interessante, porque nós temos vários tipos de memória. A memória ela refere-se à retenção de informações a curto prazo durante a execução de uma tarefa. Isso é chamado de memória de trabalho. Registrar novas informações e armazená-las para o futuro envolve um processo de codificação e consolidação daquelas informações. E também temos a parte acessar essas informações do armazenamento quando necessário. Essa é a parte da recuperação. Também faz parte do nosso conjunto de habilidades cognitivas as habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas. Referem-se à mobilização dos músculos e do sistema esquelético para o movimento e a manipulação de objetos. Também temos a linguagem, não só a linguagem falada, mas a linguagem também gestual, como a língua de sinais. Entramos no último aspecto das habilidades cognitivas, que é o processamento visual e espacial. Esse é bem interessante, refere-se ao processamento de estímulos visuais recebidos, compreender as relações espaciais entre objetos e visualizar imagens e cenários. Então, esse processo ele envolve você conseguir estabelecer as distâncias dos objetos que estão à sua frente e ter uma visão geral do ambiente em que você está inserido. Bom,
As funções executivas, eu vou passar elas aqui um pouco breve porque nós teremos uma aula específica para falar sobre elas. Mas nós podemos aqui elencar as principais: flexibilidade, resolução de problemas, antecipação, tomada de decisão, autorregulação emocional, sequenciamento, controle cognitivo e autoinibição. Agora você pode se perguntar por que é tão importante estimular nossas habilidades cognitivas. O cérebro está mudando e se desenvolvendo continuamente ao longo de toda a nossa vida. Algumas funções cognitivas se tornam mais fracas com a idade, enquanto outras podem até melhorar. Algumas áreas do cérebro, incluindo o hipocampo, elas encolhem de tamanho. A bainha de mielina se desgasta, diminuindo a velocidade de comunicação entre os neurônios. Você sabia que é possível calcular a sua reserva cognitiva? Bom, pesquisadores da Universidade de Pádua, na Itália, desenvolveram um questionário para medir a quantidade de reserva cognitiva acumulada ao longo da vida. Vários estudos apresentaram a eficácia desse instrumento para obter um parâmetro de reserva cognitiva que nós temos. Para isso, são avaliadas as atividades relacionadas à educação, trabalho e lazer. É muito importante eu deixar este alerta que não substitui a avaliação de um neuropsicólogo. E agora, você está pronto para calcular a sua reserva cognitiva? Bom, então pegue um papel e uma caneta para anotar a sua pontuação. Para te motivar um pouco mais, vou apresentar logo os resultados. Se você fizer menos que 70 pontos, a sua reserva cognitiva ela vai estar baixa. De 70 a 84 vai estar na média baixa. De 85 a 114 pontos vai estar na média. De 115 a 130 na média alta, e se sua reserva cognitiva for maior do que 130 pontos, você estará com a alta reserva cognitiva. Vamos lá? Vamos começar pela educação formal. Você vai contar um ponto para cada ano que você estudou. Então, você vai contar o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, graduação, pós-graduação, que vai incluir também mestrado, doutorado, pós-doutorado. Cada ano que você estudou na educação formal conta um ponto. Agora vamos passar para o aspecto do trabalho. Bom, no aspecto do trabalho, os pesquisadores eles dividiram em 5 categorias. A primeira é o trabalho manual pouco qualificado. A segunda é o trabalho manual, mas que requer uma qualificação. A terceira é o trabalho não manual, mas também que requer uma qualificação. A quarta é ocupação profissional e a quinta, ocupação intelectual ou altamente responsável. Vamos lá, vou dar alguns exemplos de cada uma delas. No trabalho manual pouco qualificado, você vai contar um ponto para cada ano que você fez, por exemplo, atividades agrícolas, jardinagem, serviços domésticos, cuidador, garçom, motorista, mecânico, encanador, entre outras atividades que são anuais, mas não requerem um nível de qualificação avançada. Agora, na segunda categoria, o trabalho manual que requer uma qualificação. Se você fez algum desses trabalhos, então você conta 2 pontos para cada ano que você exerceu, como por exemplo, chefe de cozinha, caixa ou balconista, cabeleireiro, entre outras atividades que requerem uma certa qualificação. Agora, na terceira categoria são os trabalhos não manuais, mas que requerem uma qualificação. E aí você vai contar 3 pontos para cada ano se você exerceu algumas dessas atividades. Como, por exemplo, empresário, pessoas qualificadas dentro de alguma empresa, corretor de imóveis, professor, professora de creche, entre outras atividades que não são manuais, mas requerem uma qualificação para executá-las. Agora nós entramos na quarta categoria, que é a ocupação profissional. Essa categoria ela envolve todos os profissionais de ensino superior. Você vai contar 4 pontos para cada ano que você exerceu, por exemplo, enfermeira, nutricionista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, entre
todas as outras atividades que requerem um nível superior. E a quinta categoria são os trabalhos intelectuais ou de alta responsabilidade. Você vai contar 5 pontos para cada ano se você exerceu algum deles, como, por exemplo, ser CEO de uma empresa grande, juiz, professor universitário, cirurgião e outras ocupações de alta responsabilidade. Agora nós entramos no aspecto do lazer. A partir dos 18 anos até o presente momento, conte o número de atividades para as quais sua frequência de engajamento seria frequentemente ou sempre. Nós vamos começar pelas atividades de lazer com a frequência semanal, ou seja, você deverá ter feito ela 3 vezes ou mais por semana, como, por exemplo, ler jornal e revistas, atividades domésticas, dirigir também conta, a prática de qualquer esporte que você tenha feito 2, 3 ou mais vezes por semana, dança, aprender tecnologias novas, frequentar cinema, teatro, fazer pequenos reparos domésticos, atividades voluntárias, entre outras. Agora nós entramos nas atividades de lazer que você tenha feito com a frequência mensal, ou seja, você vai contar 1 ponto para cada atividade que você fez 3 vezes ou mais por mês, como participar de clube, ser membro de associações, realizar trabalhos artísticos, tocar algum tipo de instrumento, cantar, performar, pintura, escrita e outras. Agora relacionado a atividades de lazer com frequência anual, ou seja, você deverá ter feito 3 ou mais vezes por ano, como por exemplo, frequentar museus, exposições, ir a shows, concertos, participar de congressos, conferências, leitura de livros e, para finalizar, temos as atividades com frequência fixas. Você conta 1 ponto para cada filho que você tenha, conta 1 ponto para cada ano que você tenha cuidado de um animal de estimação e conta 1 ponto para cada ano que você tenha gerido o seu dinheiro do dia a dia. Mais uma vez, esses são os resultados. Espero que você tenha feito o seu cálculo. No módulo 3, nós nos aprofundaremos ainda mais sobre as habilidades cognitivas e as funções executivas. Te vejo lá.